Direitos da mulher no divórcio. Esse assunto tão importante vai ser tratado aqui hoje por uma pessoa extremamente preparada, a doutora Lauane Andrekowski Volpe, que é doutora em Direito pela PUC de São Paulo e que atua há 28 anos nessa área. Doutora Lauane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Cor de Rosa Choque. É uma honra para nós tê-la aqui conosco para tratar esse assunto tão importante. Gisele, eu que venho agradecer essa oportunidade, esse convite, parabenizá-la por esse projeto tão importante que compartilha conhecimento com todas as mulheres sobre assuntos tão relevantes. Muito obrigada. Eu que agradeço. Doutora, já indo direto ao ponto, quando uma mulher está vivendo uma crise no casamento, assim, ela já está em vias de se divorciar, já pensando no divórcio, qual é a primeira preocupação que ela tem que ter? Por onde começar? Excelente pergunta, Gisele. Nós temos a experiência, os dados nos mostram que um casamento ele não acaba do dia para a noite. As pessoas que são casadas sabem que um casamento ele enfrenta crises, momentos bons e momentos difíceis. Mas em determinadas situações acontecem fatos graves que levam ao divórcio. Ou então quando uma das partes desiste do casamento. Porque nós sabemos que o que é o casamento? Qual a finalidade do casamento? Compartilhar a vida em comum. Se essa vida em comum deixa de ser compartilhada, é um sinal de que o divórcio pode estar prestes a acontecer. E nessa fase, as emoções elas ficam muito fortes. Mas a primeira coisa que a mulher precisa fazer é ser racional. Vale a gente lembrar que o casamento é uma sociedade. Como se fosse uma sociedade negocial. Porque quando duas pessoas se casam, elas vão ter aquela relação regulamentada por um regime de bens. E esse regime de bens é um código patrimonial entre aquelas duas pessoas. Então, quando uma pessoa está percebendo que o divórcio está prestes a ser dado início, é necessário que haja primeiramente uma organização dessa vida patrimonial. Essa mulher ela precisa verificar. Primeiro, vou ter condições de contratar um advogado particular para defender os meus direitos? Por quê? Se ela não tiver condições, a primeira orientação é procure a Defensoria Pública. Jamais tenha o mesmo advogado que o seu marido. Já vi vários casos assim, de mulheres que fizeram o divórcio com o advogado escolhido pelo marido, porque ele fala, não, meu amigo vai cobrar baratinho e eu vou pagar. Aí a mulher acha que está sendo uma grande vantagem ela não pagar esses honorários. Só que aí fica um papel totalmente desfavorável para ela, aí ela me procura como advogada e eu não posso fazer nada, porque aí tudo que ela quer alegar, fala, mas você assinou esse divórcio consensual, o juiz já homologou e a gente não pode fazer nada. Exatamente, porque olha só, em um divórcio, mesmo que ele seja consensual, nós teremos interesses conflitantes. Nós vamos ter aquilo que o homem quer e aquilo que a mulher quer. Cada advogado vai defender uma das partes. Não tem como um advogado defender os interesses do homem e o outro, e, ao mesmo tempo, defender os interesses da mulher. Então, é importante que a mulher ela tenha o seu advogado. Pode ser da iniciativa privada, o qual ela terá que pagar honorários, ou que seja um defensor público, mas jamais um advogado para os dois. Essa é a primeira orientação. A segunda orientação é que o advogado é um profissional liberal, assim como o médico. Então, é importante que se busque um profissional que tenha experiência naquela área. Eu gosto de falar muito para as minhas alunas e para os meus clientes, olha, se eu estou com um problema de coração e vou fazer uma cirurgia cardíaca, eu irei me consultar com um ortopedista? Provavelmente ele pode até ser um clínico geral, mas se eu procurar um cardiologista, ele vai me atender melhor. A mesma coisa acontece com um profissional do direito. Então, essa mulher ela pode se consultar previamente. Às vezes eu recebo clientes que me procuram um ano antes, porque é o advogado que naquele caso concreto vai dizer qual a documentação que ela deve levantar, qual o tipo de preocupação, como ela deve se organizar financeiramente. Lembrando que o divórcio ele deve ser pensado de uma maneira
racional. Esse é o primeiro passo. Uhum. Ah, muito importante, doutora. E no caso, assim, quando a mulher ela quer sair de casa, ou porque ela está sofrendo violência doméstica, ou porque ela não aguenta mais aquele casamento, ela perde algum direito se ela deixar o lar, se ela que mudar de casa? Realmente, a gente aconselha a mulher não sair de casa, tá? A não ser que ela esteja sendo vítima de violência doméstica. Se ela está sendo vítima de violência doméstica, existe uma medida chamada separação de corpos, que é pedida por meio de um advogado ao juiz, para que venha um oficial de justiça e retire o agressor de casa. Por quê? Porque a casa, ela é a moradia, muitas vezes daquela mulher, de seus filhos, e se ela sai dessa casa, ela perde muitas vezes o direito de retornar àquela casa. É difícil ela retornar, ela vai precisar de uma medida judicial para isso, caso o marido não concorde. Além disso, nós temos os móveis que guarnecem a residência. Então, eu tenho clientes que resolveram ali numa decisão emocional sair de casa, depois não conseguiram recuperar a prataria, as louças que ganharam de casamento, toalhas, tudo aquilo foi dilapidado pelo cônjuge. E aí o advogado terá dificuldade para recuperar. Agora, se essa mulher ela tem uma independência financeira e aí ela tem um outro lugar para ela ir, ok, saia de casa com tranquilidade, que isso não vai interferir em nada na partilha de bens. Agora, em relação àquilo que guarnece aquela residência e o direito de retornar quando ela quiser para o imóvel, isso pode ser comprometido com a saída da casa. Isso pode ser mais difícil de ser restabelecido depois, porque o marido vai mandar trocar a chave, o marido pode sumir com as coisas que estão dentro de casa, e aí, né, o advogado vai ter mais dificuldade de retomar aqueles bens. Doutora Lawane, quando a mulher ela assim tem medo desse marido, ela está sofrendo violência e aí ela tem medo, né? Às vezes uma questão assim de violência física, outras vezes uma violência psicológica e às vezes a violência patrimonial, que eu queria que a senhora falasse um pouco, porque pouco se fala da violência patrimonial. Essa mulher, ela vai ter assim algum amparo especial do Poder Judiciário para que ela consiga fazer esse divórcio de uma maneira menos traumática? Excelente pergunta. Nós temos a Lei Maria da Penha, né, que está aí vigendo e protegendo as mulheres desde 2006, mas nós temos uma excelente novidade que é recente, que é justamente um protocolo de justiça e que está sendo utilizado no Judiciário Brasileiro há mais ou menos um ano. Ah, então é uma medida bem recente, algo assim, uma novidade, e que estaria voltada justamente para essa mulher que é vulnerável dentro de um casamento, que está sofrendo a violência, né? E hoje ela tem essa proteção, então ela procurando o judiciário, ela vai ter um amparo especial. Isso, esse amparo, ele não é aquela medida protetiva da Maria da Penha. Aquela medida protetiva, ela vai buscar junto às delegacias da mulher. O protocolo, ele é uma ferramenta que tem que ser, primeiramente, de contato do advogado, para que o advogado peça para que o juiz, ao decidir as diferentes decisões naquele processo, ele utilize esse protocolo para que ele atenda os direitos dessa mulher vulnerável. E com isso, para que isso aconteça, esse advogado ele tem que comprovar naquele processo, seja uma ação de divórcio, seja uma ação de regulamentação de guarda e visitas ou de alimentos, que aquela mulher foi vítima ou está sendo vítima de violência doméstica que engloba violência física, violência psicológica e muitas vezes violência patrimonial. Então nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho novamente com a doutora Lawane esclarecendo os direitos da mulher no divórcio. Não saia daí. Que bom receber vocês aqui no podcast Cor de Rosa Choque. Um momento para a gente falar do que interessa: política, cultura, meio ambiente, direitos humanos e, em especial, os direitos humanos das mulheres. Esse podcast, por si só, ele é um desafio para todas as mulheres que querem ocupar um espaço público para o nosso empoderamento. E vamos estar aqui, assim, com variedades
algumas vezes ao vivo, outras vezes com gravação, mas sempre com qualidade, com conteúdo, trazendo algo que possa influenciar os sonhos das pessoas. Nós queremos sim inspirar pessoas, nós queremos sim reforçar a luta das mulheres, a luta das minorias, a luta pelo meio ambiente, a luta por um mundo melhor. Fique conosco. Voltamos a falar sobre os direitos da mulher no divórcio. E nós mulheres que somos mães, normalmente o nosso maior pavor, a nossa maior preocupação é em relação aos filhos no divórcio, né? Hoje se fala muito em guarda compartilhada. E muitas vezes o homem pensa que essa guarda compartilhada, e até nós mulheres, né, às vezes, que seria deixar a criança metade da semana com o pai e metade com a mãe, né? Então a doutora Lauane vai estar falando. Doutora, a senhora poderia explicar, né, o que é, na verdade, essa guarda compartilhada, né? Gisele, é muito importante esse esclarecimento, porque quando a gente fala em guarda compartilhada, quando a lei fala em guarda compartilhada, o Código Civil, no artigo 1584, ele está dizendo que se compartilha as decisões. Então, quando nós temos a guarda compartilhada, tanto o genitor quanto a genitora vão decidir se a criança vai mudar de escola, se ela vai colocar aparelho, se ela vai usar um óculos, furar uma orelha. Isso é compartilhamento de guarda. Outra coisa, como você disse, é a divisão da custódia, onde essa criança vai morar. É claro que o ideal é que essa criança ela tenha uma convivência equilibrada, tanto com o pai quanto com a mãe. Mas isso só pode ser decidido pelos genitores ou pelo judiciário quando realmente for trazer um efetivo convívio entre o pai e a mãe. Se aquele pai, ele trabalha, sai 7 horas da manhã para trabalhar e chega 10 da noite, não tem por que aquela criança morar com o pai se ele não tem como ficar com a criança, se ele vai deixar aquela criança na creche, se ele vai deixar com avós. Não, a guarda compartilhada com divisão de custódia é para que aquela criança efetivamente se equilibre, tenha uma convivência equilibrada com o pai e com a mãe. Mas isso traz um prejuízo para a criança, porque o ser humano ele tem algo que é necessário para sua sobrevivência, que é chamado de efeito do ninho. Sabe quando a gente vai viajar e a gente fica num hotel bacana, e a gente chega na nossa casa e a gente tem aquela sensação maravilhosa de que chegamos em casa? Então, isso acontece com as crianças que precisam de uma residência para que elas tenham uma rotina saudável, para que elas não desenvolvam ansiedade. Isso acontece muito com o idoso, Gisele. Quando a gente tira um idoso de casa, ou ele adoece ou ele morre. Por quê? Nós não somos nômades. Então, às vezes, quem tem 2 casas não tem nenhuma. Por isso que essa decisão da divisão de custódia, ela tem que ser tomada pelos pais sem nenhum sentimento de egoísmo ou de revanchismo em relação ao outro. Tem que ser pensado visando o interesse melhor da criança. E quando o judiciário vai tomar essa decisão, é necessário que seja feito um laudo pericial pelo psicólogo do fórum. O assistente social vai verificar qual é a rotina daquela criança, qual é a rotina daqueles pais, para que a criança não seja prejudicada. Para você ter uma ideia, nos países realmente desenvolvidos, como Dinamarca, Suécia, sabe o que esses pais fazem? Eles formam, quando eles decidem se separar, eles formam 3 casas. Uma que é a casa da criança, outra é a casa do pai e outra a casa da mãe. A criança vai ter uma residência fixa e esses pais ficam se revezando com as balinhas de rodinha para não trazer instabilidade para as crianças. A gente vê no Brasil, a gente verifica que as crianças começam a ter uma vida dentro da malinha. Aí elas vão para a escola com a malinha de rodinha, aí depois elas pegam as roupinhas, vão para a casa da mãe e ficam naquele ping-pong entre o pai e a mãe. Isso é muito prejudicial quando a gente fala da primeira infância. E claro que se eu for colocar na balança, o que é mais prejudicial? Eu perder o convívio com o pai ou eu perder a rotina da casa? Os psicólogos vão dizer, olha, a rotina da casa é menos prejudicial do que perder o convívio com o pai, porque o convívio com o pai é tão importante quanto o da mãe. Então, essa divisão de custódia, ela só é indicada quando a rotina desse pai permitir que ele tenha um tempo com aquela criança. E sim, o judiciário vai entender que é importante essa divisão de custódia.
É uma decisão trágica, né? Que é tomada. Trágica, sim. Ainda sobre a guarda compartilhada. Naquele caso, assim, em que a mulher ela está sendo muito oprimida, vítima de violência, e aí quando ela fala de se divorciar, o homem fala, se você for para divorciar, eu vou pedir a guarda das crianças. Se você for buscar o divórcio, eu vou ficar com as crianças. Eu queria que a doutora explicasse um pouco sobre isso, porque eu vejo assim a mulher com muito medo de perder essa guarda. Não, olha, a guarda, por lei, em regra, ela vai ser compartilhada. Então, o genitor ou a genitora só perderão o direito de ter a guarda dos filhos, de participar da decisão e de ter a moradia, se não quiser, né? Às vezes aquele pai não quer, está numa fase profissional de muita viagem e não quer ter aquela guarda compartilhada e nem a divisão de custódia. Ou quando nós tivermos graves motivos que desaconselhem essa guarda compartilhada. Exemplo, nós tivemos uma reforma no Código Civil nessa matéria, e aquele que é agressor de violência doméstica, ele perde o direito de ter guarda compartilhada. Então, que interessante. Meninas, prestem bem atenção o que a doutora está falando aqui. Claro que tudo depende de ser comprovado, mas se tiver comprovação de que o genitor cometeu violência doméstica contra a mãe, não precisa nem ser contra as crianças. Pela lei, ele perde o direito de ter guarda compartilhada e muitas vezes o regime de convivência desse agressor com crianças pequenas poderá ser acompanhada. Porque como que aquela mãe vítima de violência vai confiar em entregar seus filhos pequenos para aquele genitor que está doente? Porque a gente tem que pensar que um agressor, ele precisa ser tratado. Ele não tem condições nenhuma psicológicas de ser responsabilizado por uma criança pequena. E as provas? Essa mulher vítima de violência, o que ela pode fazer? Filmagem? O que mais ela pode fazer para tentar provar essa violência que ela está sofrendo? Olha, esse aparelho muitas vezes é muito útil para a realização dessas provas. Ela pode gravar, né, uma conversa dela com esse agressor, pode filmar, né? E mensagens de WhatsApp, ou então os vizinhos testemunham. Então, qualquer tipo de prova pode ser utilizado. A simples declaração da vítima num processo de guarda muitas vezes não é o suficiente, mas é o início de tudo. Muito bom, doutora. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltar do conteúdo. Então, inscreva-se no canal Gisele Marques Advogada para estar recebendo as novas temáticas do Cor de Rosa Choque, um podcast voltado para os direitos da mulher. E olha só, se inscreva, acione o sininho, me siga nas redes sociais e siga também a doutora Lauane, que é especialista em direito de família. E, doutora, quais são suas redes? No meu Instagram, Lauane Andrekovski Volpe, semanalmente eu posto vídeos tratando sobre os direitos das mulheres. Estamos juntas! Voltamos com o podcast Cor de Rosa Choque. O episódio de hoje é Direitos da Mulher no Divórcio. Nós estamos aqui com a doutora Lauane Andrekovski Volpe. Ela que é doutora em Direito pela PUC e que advoga há 28 anos nessa área de direito da família. E ela vai estar falando aqui conosco agora. Doutora, a questão dos alimentos, da pensão, como é que ficam os alimentos no divórcio? Primeiro vamos falar em relação aos filhos menores. Ambos os genitores têm dever de contribuir com o sustento dos filhos na proporção do ganho de cada genitor. Não é metade para cada um, tá? Então, se a mulher ganha menos do que o pai vai ter que pagar mais um valor maior das despesas do que o filho. Se prova isso. A mãe, a mulher, ela precisa guardar os recibos de todas as despesas dos filhos. Alimentos não é só comida, moradia e educação. O legislador, ele assegura para a criança todas as despesas. Lazer, a criança tem uma festinha do amiguinho na escola, comprou um presente. Ela vai comer um McDonald's no final de semana. Todas essas despesas têm que ser asseguradas pelos genitores. Então, qual é a conta que o judiciário pede? Uma, que a gente apresente todas as despesas com os possíveis comprovantes. E aí depois o judiciário vai pedir o comprovante da renda. Quanto esse pai ganha e quanto essa mãe ganha. E daí ele vai fazer o cálculo. E outra coisa é o alimentos em relação à mulher.
Às vezes, aquela mulher, durante o casamento, ela foi sustentada pelo seu marido. E aí ela tem que, na mesma maneira, comprovar para o juiz as suas despesas, e aí o judiciário pode vir, sim, a condenar esse marido a pagar alimentos para essa ex-mulher até ela se recolocar no mercado de trabalho e conquistar a sua independência. Uhum. Porque a mulher, muitas vezes, ela abre mão da carreira, ainda que seja por um tempo, né, para parir seus filhos, amamentar, né, cuidar dessa criança, acompanhar os primeiros anos de vida. Então, ela tem uma queda em relação ao seu desempenho profissional, né? Eu vivi isso, né? Eu não me colocava como feminista, eu pensava assim que eu era uma mulher com condições de cuidar da minha própria vida e me casei com um advogado, tive minha primeira filha. E aí, depois que eu tive minha primeira filha, que eu falei, meu Deus, não é igual. Por quê? Porque ele continuou levando a vida dele como se nada tivesse acontecido e eu parei de trabalhar, né? Fui amamentar minha filha, amamentei durante 1 ano e 7 meses. E quando eu voltei a trabalhar só nos espaçamentos da mamada, né? E assim, sofri muita dificuldade de me readaptar no meu escritório de advocacia. Às vezes você está atendendo um cliente, liga a babá porque a criança engasgou, eu passei por isso, né? Então, a gente percebe assim que a mulher dentro de uma maternidade, vivendo a sua maternidade para conseguir, né, desempenhar esse papel da maternidade, ela fica muito prejudicada. A criança está com febre, ela quer a mãe, né? Ela não quer o pai. Né? E assim, o que a lei diz? A mulher que trabalha fora, essa mulher que ela também coloca dinheiro, né, na vida familiar, ela vai ter o mesmo tratamento daquela mulher que, por exemplo, vive como viviam as nossas mães, sem trabalhar fora. A mulher que largou totalmente a carreira dela para se dedicar exclusivamente aos filhos, à casa. Existe uma diferença de tratamento? Existe. Eu também passei pela mesma experiência e é comprovadíssimo que a maternidade, ela implica numa lentidão no acréscimo no sucesso profissional da mulher em comparação aos homens. O judiciário, há pouco tempo atrás, vinha sendo bastante injusto com as mulheres, porque entendia que as mulheres tinham direitos e obrigações iguais aos do homem. Mas a boa notícia é aquele protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Ele tem que ser utilizado para demonstrar para o judiciário que essa mulher que assumiu a maternidade e que não teve o mesmo sucesso patrimonial que o genitor, ela merece ser olhada de uma maneira mais atenciosa nessa questão dos alimentos. E aí sim, o genitor, se ele era responsável pelo sustento da casa e dessa mulher, ele deve continuar sendo responsável até ela se recolocar no mercado. E mesmo que ele seja responsável parcialmente, ele também deve contribuir e não se decidir que em razão do divórcio, cada um por si. Não, nós devemos considerar a realidade comprovada da história daquele casal. Vamos para mais um breve intervalo e já voltamos em seguida. Inscreva-se no canal Cor de Rosa Shop. É um podcast voltado para o empoderamento das mulheres. E hoje nós estamos aqui falando sobre os direitos da mulher no divórcio, com a doutora Lauane, que é doutora em Direito, e que vai estar também, através das suas redes sociais, se disponibilizando para depois tirar algumas dúvidas. Aqui mesmo no canal você pode colocar também, você que está assistindo o podcast, coloque aí a tua dúvida que nós vamos estar respondendo. Inscreva-se no canal, aciona aí o sininho para que você receba as outras temáticas que nós vamos estar abordando, sempre voltados para o direito da mulher. Doutora, é importante falar sobre direitos da mulher no divórcio? Muito importante, porque às vezes a gente acha que nós temos os mesmos direitos que os homens, e não é bem assim. Nós temos particularidades que são aplicadas apenas para as mulheres. Nós devemos ter as mesmas oportunidades, mas nós temos sim direitos diferentes. Estamos juntas. Voltamos aqui com o nosso podcast falando sobre direitos da mulher no divórcio. E vamos conversar agora sobre a partilha de bens. Como é que fica, doutora Lauane, a partilha de bens no divórcio? O que a mulher tem que se atentar? Olha, a partilha de bens, ela parte da análise de qual regime de bens que
vigorou naquele casamento. Nós temos 3 possibilidades. O de separação total de bens, o que está no seu nome é seu, o que está no meu nome é meu. O regime da comunhão universal, o que está no seu nome é nosso, o que está no meu nome é nosso. E o mais comum no Brasil, que é o regime da comunhão parcial de bens. Ele é bem complexo, vou tratar aqui em síntese. Todos aqueles bens que forem adquiridos onerosamente durante o casamento são comuns, partilháveis. Mesmo que o homem foi lá durante o casamento, comprou sozinho um imóvel, pôs no nome dele, pagou com o dinheiro do trabalho dele, se o regime da comunhão parcial, metade daquele imóvel é da mulher, e vice-versa. Aquele homem tinha uma fazenda quando ele casou. Ela é bem particular, ele não vai ter que dividir a fazenda. Mas se essa fazenda produziu frutos, ela hoje vale mais, ele formou aquela fazenda, o gado dele, ele tinha 10 cabecinhas de gado, hoje ele tem 50, tudo aquilo que houve de acréscimo é bem partilhável. Então, a primeira coisa em um divórcio a ser feito é fazer levantamento dos bens que o casal tem. Parece simples, mas não é aquilo que nós estávamos conversando. Às vezes as pessoas são casadas, mas elas não são transparentes. Elas não têm uma vida econômica aberta um com o outro cônjuge. Se tem aberta, é fácil de ser resolvido. Mas se não tem, muitas vezes essa mulher vai precisar do auxílio do judiciário para poder descobrir o real patrimônio que o marido tem e que ela tem direito à metade, porque aquilo é bem comum. Esse é o regime da comunhão parcial. E aí, o juiz vai fazer essa divisão. É importante a gente destacar que o casamento, Gisele, ele acaba de 2 maneiras. Uma, quando as 2 pessoas deixam de viver junto e daí elas vão fazer o divórcio, ou com a morte. E quando um dos cônjuges morre, esse processinho de divórcio que vai tirar o direito do que a mulher tem de meação, vai ser feito um processo de inventário. É importante a gente dizer isso, que muitas vezes as pessoas acham que no inventário elas só vão tratar de herança. Não é verdade. Se não foi feito, se as pessoas estavam casadas, no inventário a gente tem que tirar o direito de meação, que é aquele direito do regime de bens que é possível de ser auferido no divórcio ou no inventário. Doutora, a mulher bem-sucedida financeiramente, que se apaixona por um homem maravilhoso, mas que não tem bens, né, que ganha muito menos do que ela. Quais as medidas que ela pode tomar, né, nesse namoro, que muitas vezes não virou ainda nenhuma união estável? Quais as medidas que ela poderia tomar para ela se proteger, para que se futuramente não der certo a relação, ela não venha a ser prejudicada? Um pacto antinupcial. Todo casamento deveria ser antecedido pela realização de um pacto, onde aqueles noivos ou aquelas 2 pessoas que pretendem se casar, elas vão analisar o perfil econômico de cada um e vão estabelecer ali quais as regras que elas querem que vai valer para o casamento. Acontece que no Brasil as pessoas não fazem pacto. Na Europa eles fazem, nos Estados Unidos, mas o brasileiro é muito emocional. Ele não trata o casamento como uma sociedade patrimonial. E aí ele só vai pensar nisso quando não deu certo. E aí os problemas já viraram monstros difíceis de serem resolvidos. Exatamente. Aí a gente entra numa questão que eu ouço muitas pessoas dizerem assim: o casamento é a mesma coisa que a união estável. Eu não faço questão de me casar de papel passado, que é muito burocrático. E é bem ao contrário, né? Porque quando o casal se casa efetivamente, ele vai ter que declarar qual é o regime de bens que se quer. E se não for declarado nada, o regime será o regime da comunhão parcial, né? Agora, no caso, no momento de um divórcio, se há ali já definido o regime de bens, então já se sabe, né, como que vai acontecer a partilha. Porém, se é apenas uma união estável, começa uma briga infinita, né? Porque às vezes, geralmente, na cabeça da mulher, ela acha que ela está casada com a comunhão parcial, né? E o homem, geralmente, né, ele pensa que ele está casado com a separação de bens, né? Então, no possível divórcio, há um prejuízo, né, no caso, para a mulher, quando ela não é casada de papel passado. Eu sempre falava para as minhas alunas assim: meninas, se casem, não vem com esse negócio de não faça questão. E a doutora Lawane tocou num ponto importante, que é a questão do inventário. Se esse homem vem a morrer,
a mulher que só tem um contrato, só tem uma união estável, né, ela não vai ser, muitas vezes, aceita como inventariante, vai ficar ao arbítrio do juízo, se aceitar ou não. Às vezes ela tem que entrar primeiro com uma declaração de união estável para depois, né, poder se habilitar nesse inventário, né? O que a senhora daria de conselho? Qual a sua posição? A senhora pensa que tanto faz ser casado, de corpo apostado, ou ter uma união estável? A senhora pensa que é a mesma coisa ou não? Não, Gisele, você está certíssima. Casamento traz segurança jurídica. Casamento, você tem um documento público que diz que você casou, a data que você casou, o regime de bens que você casou e que você tem testemunhas. Não existe nenhum processo judicial onde uma pessoa casada fala que não foi casada com a outra. Quando a gente fala em união estável, nós estamos falando de insegurança jurídica. Eu posso até ir no cartório fazer um documentozinho qualquer, que vai ser pouco forte no momento da briga judicial, porque ali eu não tenho uma testemunha. E aí, quando uma pessoa entra com pedido de união estável, a outra pode falar, não, era namoro, não era união estável. Então a discussão começa daí. Depois, como a gente está numa situação fática, eles nem se lembram quando que começou aquela união estável. O homem fala que foi uma data, a mulher fala que foi outra. E aí os direitos são muito frágeis. A pessoa que é casada, ela não pode vender um imóvel sem assinatura do outro cônjuge, no regime da comunhão parcial. A que vive em união estável, ela pode. Veja quanta insegurança jurídica. Então, não são institutos iguais, os direitos não são iguais. Numa dissolução é muito mais difícil e sofrido quem vive em união estável. Em um inventário, como você mesmo exemplificou, o sofrimento é muito maior. Eu já tive um caso de uma cliente que era servidora pública, o marido faleceu de uma maneira trágica, se suicidou, ela conseguiu nem ter o direito ao luto no trabalho dela, porque ela não tinha prova que ela vivia em união estável. Então, concordo com você. Não vivam em união estável. Se casem, porque aí vocês terão o direito protegente. Isso mesmo, é muito diferente você combinar através de uma certidão de casamento e regime de bens do que você ter que combinar isso quando a relação já não deu certo, né? E assim, os homens, eu vejo que eles são muito racionais, né? Eles amam a mulher com o coração, mas não com o patrimônio, não com o salário, muitas vezes, dele, né? E a mulher não, a mulher ela costuma amar a bolsa com o patrimônio, com tudo. Por isso, tão importante essa temática desse nosso episódio de hoje, né, para que as mulheres se atentem para todas essas diferenças que existem, né, em relação à união estável e ao casamento. Então, se casem. Outra coisa também, há poucos dias eu tive uma situação de uma amiga que outra amiga chegou e falou para ela que o marido dela está num aplicativo de relacionamento, né? E aí ela confrontou o marido, né? E ele falou, não, eu estava ali só para conhecer pessoas, né? Eu só queria ampliar meu círculo de amigos e tal. Então, para vocês terem uma noção, como que um homem, é óbvio, né, para uma mulher, que se um homem está ali no aplicativo de relacionamento, para ela é óbvio que é porque ele está solteiro, divorciado, mas para ele não é não. Ele acha que ele sendo casado, ele pode estar ali passeando, né? Pessoal, olha, já estamos finalizando aí o nosso podcast, então eu gostaria de agradecer muito, doutora Lauane, pelas suas preciosas lições. Espero que esse episódio possa contribuir para que as mulheres se prejudiquem menos no divórcio, para que elas saiam de uma maneira mais tranquila, né, desse relacionamento. Que às vezes deu certo por um tempo, às vezes não deu certo, mas o importante é que a mulher possa se proteger, que ela possa proteger o seu patrimônio, que ela possa proteger os seus filhos. E queria que a senhora deixasse, então, o seu recado final para quem está aí assistindo esse episódio tão importante que são os direitos da mulher no divórcio. Eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade e dizer que informação é poder. Então, as mulheres, elas hoje são as maiores consumidoras de cursos online, nós temos essa informação. E tenho certeza que esse público maravilhoso que está aqui nos seguindo pode compartilhar essas informações com outras mulheres, porque nós precisamos ter a autorresponsabilidade de termos informação sobre a nossa vida e dos nossos direitos. E aí sim, não sairemos com aquela sensação de injustiça na hipótese do término de um casamento, seja por um divórcio ou pelo inventário. Muito obrigada. Muito obrigada, Lauane. Nossa, agradeço mesmo de coração. E quem está nos assistindo, a doutora Lauane, no
no Instagram, ela está sempre colocando, né, assim, pequenos vídeos com esclarecimentos sobre direitos, e você se inscreva aqui no nosso canal. Inscreva no canal Gisele Marques Advogada, para que a gente possa estar te avisando todos os novos episódios do podcast Cor de Rosa Choque, que foi pensado justamente para ajudar mulheres a viverem melhor, né? Estamos voltadas aí para os assuntos que dizem respeito, né, a vida melhor, uma vida melhor para as mulheres. Obrigada, doutora Lawane, mais uma vez. Obrigada a você, obrigada mesmo. Até mais. Até o próximo episódio.